Esporte em Debate. Esporte, debate. Esporte, debate. Futebol. Marca, gira, joga, passa, bate. Esporte em Debate. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate, com Elia Júnior. Olá pessoal, boa noite, estamos juntos, sempre para você a partir de hoje o nosso Esporte em Debate em grande estilo. Em grande estilo nesse dia 29 de fevereiro de 2016. Estamos vivendo um ano bissexto, a cada 4 anos temos um 29 de fevereiro. E para mim, hoje, um dia e uma noite muito especiais. Afinal de contas, estou estreando nesse prefixo de tantas glórias e tradições. Depois de mais de 30 anos de televisão, chego agora à Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, onde tudo começou. Foi exatamente na Rádio Bandeirantes que esse grande grupo de comunicações começou. Esse grupo que hoje tem centenas de rádios, tem várias televisões, tem uma rede de televisão poderosa. E é assim, com este grupo forte, que a partir de agora a gente se integra não só à Rádio Bandeirantes, mas acima de tudo ao você ouvinte. Que a sua semana seja muito especial, que você possa a partir de agora curtir tudo aquilo que de importante o esporte tem. Esse esporte que faz a diferença, deste futebol que está longe de ser o ópio do povo, deste futebol que é a verdadeira alegria do povo. E é assim, neste ritmo e neste rumo, com a certeza de que a sua semana seja alegre, energizada, que você possa curtir esta semana em grande estilo e que possa realizar pelo menos parte das suas muitas funções e cumprir parte dos seus muitos objetivos, que nós vamos ao nosso giro de repórteres. Afinal de contas, aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Legal que você esteja por aqui. Estamos com 8 horas e 2 minutos. A partir de agora, o destaque para você do Corinthians. Alô, meu caro Felipe Facincani. Técnico Tite repete mesma formação do duelo do último sábado contra a equipe Oeste, atividade realizada nesta segunda-feira do CT Joaquim Grava, e portanto a equipe do Corinthians está definida para pegar Independente Santa Fé quarta-feira pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. A única dúvida ainda segue com o goleiro Cássio, que realizou apenas parte da atividade no CT do Corinthians e portanto fica na guarda do departamento médico para saber se vai ter o aval final para participar do duelo pela competição sul-americana. Você está com o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes, 840 no AM, 90.9 no FM. O Corinthians é destaque com Felipe Facincani, o Corinthians do técnico Tite. O Corinthians que terá a volta de Cássio para a partida da Copa Libertadores, com 30 mil ingressos vendidos para a Arena de Itaquera. Depois do Corinthians, vamos para o outro ponto. Saímos da Zona Leste e vamos à Zona Oeste da cidade de São Paulo. Na Zona Oeste está o centro de treinamento do São Paulo. Quem está por lá? Humberto Ferretti. O técnico Edgardo Balsa vai mexer no São Paulo para o jogo desta terça-feira às 8h30 da noite no Pacaembu contra o Mogi Mirim. Na comparação com o time que perdeu para a Ponte Preta, saíram Lugano, Wesley, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos, e entraram Rodrigo Caio, Carlinhos, Centurion e Rogério. Sobre Michel Bastos, que deixou o campo com dores na coxa diante da Ponte Preta, ele passou por exames que confirmaram um estiramento muscular e deve ser reavaliado apenas no fim de semana para saber se terá condições de enfrentar o River Plate quarta-feira que vem na Argentina. Muito bem, são as informações para você do São Paulo. A Cuica tá roncando por lá, a Cuica ronca com El Patón. Ele acerta a defesa, mas tem, convenhamos, uma certa dificuldade para fazer esse time marcar gols. Daqui a pouquinho você saberá por que o time do São Paulo ele tem dificuldade para marcar. Esse time do São Paulo que acabou sofrendo um gol do Reinaldo, que foi expulso lá do Morumbi, e
nada como um dia após o outro, acabou fazendo o gol da vitória da Ponte Preta. Por isso, nesta vida, muita calma, não cuspa pra cima. Do São Paulo, vamos descer a serra, vamos à Baixada Santista. Na Vila Belmiro, destaque do Santos com Ricardo Oliveira, ainda com Paula Donato. O Santos renovou o contrato com o zagueiro Gustavo Henrique até dezembro de 2020. Em um comunicado divulgado no site oficial do clube, o jogador diz que a renovação é mais um sonho que está se realizando em sua carreira. Ele ainda afirma estar preparado e muito feliz por poder continuar mostrando o seu trabalho. Hoje foi dia de folga no CT Rei Pelé, mas amanhã o elenco se reapresenta, já de olho no desafio de domingo no clássico contra o Corinthians. Daqui a pouquinho, o Dorival Júnior é meu convidado de honra para você nesta noite do Esporte em Debate. Dorival Júnior, o comandante do Santos Futebol Clube, que terá esta semana para acertar o time, para arredondar o time para o grande clássico de domingo contra o Corinthians. Ai, 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 ai. No Palmeiras, a situação, segundo fontes, é mais negra do que a asa da graúna. Você saberá os meandros do Palmeiras nesta noite aqui no Esporte em Debate. Detalhes que só a Rádio Bandeirantes vai apresentar para você numa noite complicada do Palmeiras e numa semana que pode ser interrompida na quinta-feira depois da partida contra o Rosário Central, com a participação de Marcelo Oliveira. Uma participação que pode, na quinta-feira, ser a última dele nesta passagem pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Alô, meu caro Fernando Camargo. Depois da derrota para a Ferroviária, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol. O técnico Marcelo Oliveira é mantido no cargo e vai comandar o Palmeiras contra o Rosário pela Libertadores. 12 horas e mais 7 minutos. Daqui a pouquinho tem muito mais da Sociedade Esportiva Palmeiras para você. Daqui a pouquinho você saberá se estamos ou não chegando no Alviverde ao fundo do poço. Agora vamos aos outros destaques nesta noite. Ele é meu parceiro do dia, ele é meu parceiro da noite. Estará todas as noites com você aqui na melhor frequência, todas as noites para você no Esporte em Debate. Alô, meu caro João Paulo Capelani, seja bem-vindo, boa noite. Seja bem-vindo você também, Elia Júnior, boa noite, um grande abraço. Por falar em estreia, depois de pouco mais de um mês de preparação, Alexandre Pato, enfim, pode estrear pelo Chelsea em confronto contra o Norwich City nesta terça-feira pelo Campeonato Inglês. O técnico Gus Hiddink pretende dar descanso a Diego Costa, abrindo a possibilidade de o atacante brasileiro iniciar a partida pelos Blues de Londres. Um pouco sobre violência no futebol. Atletas do Capivariano são violentados por policiais militares após o duelo contra o Ituano no domingo no estádio Novelli Júnior em Itu. As agressões se iniciaram depois das reclamações dos jogadores do Leão de Sorocabana contra a arbitragem. Stock Car para você, ouvinte da Bandeirantes. Néstor Valduga, diretor de competições da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, afirmou que nunca houve perseguição a Cacá Bueno ou qualquer outro piloto da Stock Car. O dirigente teve que dar explicações após uma troca de mensagens entre comissários revelada pela Folha de São Paulo, insinuando a chance de desclassificação ou perda de pontos dos pilotos sem nenhum motivo na competição automotiva. E para fechar um pouco mais sobre basquete, as semifinais da Liga das Américas de basquete estão definidas. Flamengo, Bauru e Mogi, além dos intrusos de Guaros de Lara, da Venezuela, que impossibilitaram a classificação do Brasília, vão disputar o Final Four da competição. Flamengo enfrenta o Bauru e o Mogi encara o Guarus. Os duelos estão marcados para os dias 11 e 12 de março, mas ainda sem sede definida, Elia. Maravilha, quer dizer que então o nosso Flamengo está classificado, JP? Classificado mais uma vez o Flamengo ao lado de Bauru, Mogi e a surpresa do time venezuelano. Maravilha, uma saudação especial aí ao Neto, que durante muito tempo foi nosso comentarista, não só no rádio como também na televisão. Neto, que é assistente do técnico principal da seleção brasileira de basquete, o Rubem Manhano. Nós vamos direto e reto agora a...
na ponta da linha. 20 horas e mais 10 minutos na ponta da linha agora com o comandante do Santos Futebol Clube. Alô, meu caro Dorival Júnior, seja muito bem-vindo. Boa noite, Dorival. Boa noite, Eli, é um grande prazer. Meu caro Dorival, você sabe que fiz questão de começar essa nova empreitada. Eu não sei se acontece o mesmo com você. Você sabe que eu comecei, até bom passar isso para os meus ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, né? Eu comecei muito novinho, com 19 anos, na Gazeta Esportiva. Com 20 fui para a TV Globo, com 21 para a TV Bandeirantes. E lá se vão mais de 30 anos, e você sabe que toda estreia, ela dá um friozinho na barriga. E um dia eu estava conversando com um dos gênios do automobilismo mundial, e o Nelson Piquet, e ele estava me dizendo o seguinte: olha, você deve continuar fazendo aquilo que você realmente gosta, enquanto você tiver emoção para fazer. Quando você for fazer uma coisa nova e der aquele friozinho na barriga, é sinal de que você está no lugar certo, na hora certa. E eu tenho a impressão que é mais ou menos por aí. Estamos estreando aqui no Esporte em Debate, nesse prefixo poderoso que é o da Rádio Bandeirantes. E eu fiz questão de te dar uma boa noite e que você pudesse participar dessa estreia. Por isso, muito obrigado, viu, Dorival? É isso, Elia. Eu desejo muito sucesso aí, como vem acontecendo ao longo da sua carreira, da sua bela carreira. Você seja muito feliz em mais um novo momento aí. É um desafio, sim, mas são esses desafios gostosos aí que a gente tem que enfrentar e que fazem com que você ainda cresça de uma maneira até diferente, fugindo um pouco daquela rotina natural, né? A partir do instante que você encontre um caminho já dentro de um trabalho e criando uma nova situação, é normal que sempre vai exigir algo diferente de um profissional, mesmo que já seja um profissional capacitado, gabaritado e com uma larga experiência como você. Mas eu desejo muito sucesso e que tenha um novo momento aí na sua vida profissional, repleta de coisas boas, que são coisas boas como sempre vem acontecendo ao longo da sua vida. Um abraço aí. Meu caro Dorival, você sabe que normalmente um treinador de futebol não gosta de falar depois de derrota. E você é firme, né, Dorival? Você tinha combinado e honrou. Você sabe que não é muito comum isso. Teve gente que tinha combinado e não honrou, viu, Dorival? Eu sou sincero com você. Eu acho que tem derrotas e derrotas. Tem algumas derrotas que elas acontecem e você tem que tentar amadurecer com elas. A de ontem, principalmente, Elia. Pra você ter uma ideia, nós tivemos 75% de posse de bola no primeiro tempo. Jogamos com uma equipe que tinha uma proposta muito definida de jogo e foi de uma felicidade muito grande, porque no único lance que nós erramos no primeiro tempo fez o gol. E nós tivemos que ir atrás no segundo tempo, nos expusemos um pouco mais, o desgaste foi muito grande e nós estamos ainda no início de temporada. Mesmo assim, nós tivemos boas oportunidades até do empate, enfim. Mas a equipe do Red Bull Brasil teve merecimento, fez o resultado. Então, tem derrotas que você não pode ficar só lamentando, não. Tem que servir como um amadurecimento ainda maior para uma equipe. E eu sinto que a equipe do Santos ainda está vivendo essa oscilação natural de um retorno e ainda vamos apanhar um pouquinho aí até que atinjamos uma melhor condição. Mas é uma equipe que tem qualidade e que eu confio muito, que ainda encontra um caminho como vinha tendo até esse momento. Foi uma derrota, mas uma derrota que ela vai ser bem trabalhada com certeza. Você sabe que estamos às 20 horas e mais 14 minutos com o técnico Dorival Júnior do Santos Futebol Clube. Bom que a gente possa estar juntos, começando a semana, juntos no Esporte em Debate. Daqui a pouquinho, Dorival, se você me permite, eu queria colocar... Você gosta de Beatles, Dorival? Quem não gosta? Nós vamos... nossa geração conviveu com todos esses grandes talentos, né? E os Beatles fizeram parte da vida de muitos de nós, né? Você sabe que estamos com o Larry B. Vou pedir pro Dorival segurar um pouquinho só na ponta da linha aí.
enquanto estamos apontando 20 horas e mais 15 minutos aqui pela Rádio Bandeirantes em São Paulo para você, horário de Brasília, com muita informação. Daqui a pouquinho você saberá por que o Corinthians já fez 6 gols depois dos 38 minutos do segundo tempo. Que milagre é esse deste time? Será sorte? Será coincidência? Daqui a pouquinho você saberá o que acontece com o Palmeiras. Terá chegado este time que não consegue sair jogando ao fundo do poço? Daqui a pouquinho mais Dorival Júnior ao vivo para você aqui na melhor frequência do FM Esportivo. Vou pedir um pouquinho de paciência ao Dorival. Em 2 minutos voltamos com o técnico do Santos ao vivo e com tudo isso só pra você. Até já. Esporte em Debate, com Elias Júnior. Legal que você esteja por aqui às 20 horas e mais 19 minutos. Este é o seu Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes, começando a sua semana, começando em alto astral. Alô, meu caro Dorival, não me abandonou não, né, Dorival? Não, Elias, estamos aqui, sem problema. Nesse horário, normalmente, o que é que você faz, Dorival? Você se prepara para jantar, se prepara para assistir o Jornal Nacional? Qual é a tua vida normalmente quando você não está concentrado nesse momento? Eu gosto muito do noticiário de um modo geral. Primeiro eu vejo o Jornal da Band, depois em seguida o Jornal Nacional. Gosto de um pouco de leitura também. Eu dou uma atualizada assim. E geralmente eu estou chegando nesse horário, né, do sem treinamento do Santos. É mais ou menos o horário aí que a gente dá uma relaxada, uma descansada. Até porque o batente começa cedo também. Rapaz, o batente começa cedo e você volta para casa para assistir o Jornal da Band por volta de 8 da noite. Quem pensa que vida de treinador é uma certa flauta se engana redondamente, né, Dorival? As pessoas não têm ideia, né, Elia? Não tem ideia do que cerca, né, o dia a dia de um clube de futebol, né? É um pouco diferente, né, de um clube europeu, é um pouco diferente... até porque você tem um envolvimento muito grande, né, com o dia a dia do clube. O treinador brasileiro ele está envolvido com várias situações, além da montagem tática da equipe, né? Mas são muitas coisas que acontecem, até porque nós ainda estamos num processo, né, de transição entre aquele momento do futebol ser um futebol não profissional para o profissional. Nós ainda não estamos totalmente consolidados, né? E tem uma diferença muito grande. Então, nós estamos começando a ter uma diferenciação em gestão, né? Nos clubes e ainda exige do treinador um posicionamento um pouco diferente da maioria dos clubes europeus. Ô Dorival, você sabe bem, e eu acompanhei em detalhes, conversando com empresários, conversando com o pessoal da China, os chineses realmente chegaram a 6 milhões de euros para levar o Ricardo Oliveira, e o salário do Ricardo Oliveira era 6 vezes superior àquilo que ele ganha no Santos Futebol Clube para um contrato que poderia ser de 12 ou de 24 meses. Ou seja, era uma quantia muito grande para o Santos e uma quantia muito grande também para o Ricardo Oliveira. O próprio presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, me disse ao vivo também, numa entrevista exclusiva que nos concedeu, o porquê não estava aceitando e se sentia no direito de não aceitar, até porque os chineses estavam tentando fazer uma forma de aliciamento do jogador. Isso é fato. O chinês chega com um salário gigantesco para o jogador e aí o jogador acaba pressionando o dirigente para que ele o libere. O fato é, você não tem nada a ver com essa história. Na briga do mar com o rochedo, quem acaba dançando é a ostra. Você, como treinador, acaba tendo que entender essa situação, entender o lado do Santos, entender o lado do Ricardo Oliveira, mas é fato que jogador pressionado rende menos, se machuca mais e talvez não tenha sido por acaso a atuação do Ricardo Oliveira contra o RB Brasil, não, Dorival? Assim, foi uma semana bem tumultuada nesse sentido. E durante os treinamentos da sexta
da quinta-feira, eu já percebi o Ricardo com uma outra reação, motivado, querendo. Então, isso daí me fez acreditar que ele já tivesse alcançado uma recuperação em relação ao que tinha acontecido. Eu acho que ainda tivemos alguns resquícios, naturais. Dentro da própria partida, eu não senti o Ricardo assim totalmente concentrado. Mas é um fato que acabou acontecendo, é muito difícil para qualquer profissional. Em momento nenhum também ele quis colocar uma situação em que tentasse ficar fora dessa partida. Muito pelo contrário, ele queria jogar. Então tem todos esses detalhes que você acredita, né, que de repente o próprio profissional consiga superar. Foi uma situação assim, mais ou menos. E é natural que todo esse assédio, tudo isso que tem acontecido nesses últimos 10 dias, acabou alterando um pouco a própria condição do Ricardo. Mas eu não tenho dúvidas que já o teremos totalmente recuperado aí para a rodada seguinte. E voltaremos a fazer uma grande partida. No Pai Bola, meu caro Dorival, vou te colocar alguns pontos e você vai tentando analisar como se for a comentarista aqui da Rádio Bandeirantes. Eu hoje tenho o prazer de ter no estúdio aqui Ricardo Capriotti, de tantas glórias e tradições aqui no estúdio, coordenador da Rádio Bandeirantes, ter também o Bernardo Ramos, diretor da Bradesco Esportes FM, gente que participa do dia a dia do esporte brasileiro, acompanhando a sua entrevista, acompanhando aqui o Esporte em Debate. Já, tanto o Capriotti quanto o Bernardo vão participar dessa entrevista com o técnico Dorival Júnior, mas antes eu queria colocar para você um ponto e em 30 segundos você tentar me responder. O Corinthians fez 6 gols de 11 marcados nesse Campeonato Paulista depois dos 38 minutos do segundo tempo. Tem muita gente dizendo, mas é sorte, mas é coincidência. Para mim, é o melhor preparo físico deste time do Corinthians. Quando os outros estão caindo pelas tabelas, o Corinthians está voando. É por aí, Dorival? Não, é por aí também. Com certeza. É um pouco de sorte, sim, mas também competência e qualidade de trabalho. Não tenho dúvidas disso. O Palmeiras, muitos dizem, 9 meses já era para o Palmeiras ter gerido, quem sabe, um time melhor. Um time mais competitivo, um time mais ajustado. São 9 meses de Marcelo Oliveira à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras. A pergunta que não quer calar, o que está errado com esse time que parece chegar ao fundo do poço, Dorival? É difícil ali pra gente falar, você não estando presente no dia a dia, no trabalho, fica muito complicado. Eu acho que o Marcelo tem capacidade e o elenco do Palmeiras é bem qualificado. Eu acredito que não deva demorar aí, ele consiga dar uma cara dentro daquilo que ele imagine para a equipe. Legal que você esteja conosco nesta segunda-feira. Você sabe, você, meu ouvinte do Corinthians, sabe muito bem, o preparo físico faz a diferença. No time do Palmeiras, hoje, no próximo bloco, vamos tentar descobrir o porquê deste Palmeiras não andar. No São Paulo, é a boa e velha história. O treinador estrangeiro vem com grife, mas a grife de Edgardo Balsa até aqui não me parece estar fazendo efeito. Por que será, Dorival? É difícil também, Elia. Você não vivendo o dia a dia, não tendo um conhecimento pleno do seu elenco, fica difícil você falar alguma coisa. Você tem um treinador mais qualificado que ele, olha, um treinador sul-americano com tantas conquistas e um vasto conhecimento, é difícil. Às vezes acaba acontecendo, é um grupo de trabalho e de repente o encaixe não se dá por completo. E não é fácil. Hoje em dia o futebol é muito igual, ele está muito regular. E queira ou não, as equipes do interior que têm alcançado aí grandes resultados, elas vêm se preparando já com quase 3 meses. E isso dá uma diferença muito grande. Porque enquanto você vinha em fim de temporada, em fim de competições, essas equipes estavam iniciando uma preparação para um campeonato que eles estão vivendo. E que é o campeonato da vida de cada um ali.
E queira ou não, os resultados iniciais são muito melhores do que a grande maioria das equipes. É um fato. Agora, vamos ver até em que momento, até porque nós estamos também em competições importantes aí e tendo que gerar resultados. Meu caro Dorival, eu não sei se eu tô com muito prestígio ou se eu tô muito vigiado, porque tanto o coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes quanto o diretor da Bradesco Esportes FM, ambos estão por aqui, ambos acompanhando atentamente o nosso Esporte em Debate hoje. Deixa eu dar uma boa noite especial ao Ricardo Capriotti, nosso coordenador da Rádio Bandeirantes. Capri, que eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar há muito tempo e agora estou voltando a ter essa oportunidade. Muito obrigado, Capriotti, boa noite. É verdade, Elia, grande abraço a você, boa noite ao Dorival Júnior. Para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Você certamente vai acrescentar demais com a sua qualidade, com o seu profissionalismo, com o seu brilhantismo à nossa programação. Seja bem-vindo, sucesso, o Esporte em Debate vai ganhar muito com a sua presença aqui. Bom, é o seguinte... o Dorival Júnior passou por um processo que alguns treinadores passaram aqui no Brasil depois da Copa do Mundo. O Dorival tirou um período sabático para poder estudar, se aperfeiçoar, evoluir na carreira. E eu queria saber de você, Dorival, o que é que esse processo acrescentou na sua carreira nesse momento? O que é que você está extraindo de positivo desse período sabático e dos estudos que você teve para chegar ao Santos agora? Olha, Ricardo, eu vinha fazendo isso aí nos últimos 3 anos, porque eu estava me preocupando, os questionamentos eram grandes com relação à qualidade de treinamentos, com relação à postura do treinador brasileiro de um modo geral. E eu fui tentar observar as coisas que estavam acontecendo lá fora. Não é uma reciclagem, porque primeiro para você se reciclar você tem que ter uma formação. E você sabe muito bem, Ricardo, a nossa formação, já até comentei isso com Eli, a nossa formação é o dia a dia. A nossa formação são os vestiários, o ex-jogador, aquele que não é jogador, que se aprofunda, que vai atrás, que participa de vestiários. Isso sim é o que nos deu uma escola. No Brasil foi assim. Nós não temos um processo de formação de profissionais. Aliás, a falta de qualificação existe na maioria das nossas profissões. E o treinador de futebol é um deles. Então, aquilo que nós tentamos aprender, a formatação da nossa carreira foi em cima daquilo que nós vivemos ao longo do nosso dia a dia, das nossas carreiras como jogadores, a troca de informações, você observando e participando de um curso, mas cursos não específicos para a formação. Então, eu me interessei por isso. Eu falei, alguma coisa está acontecendo de diferente, porque não é possível, ainda que nós nunca tenhamos dado atenção à formação nessa área. E eu fui lá ver a qualidade do nosso treinamento. Até já comentei, volto a dizer, comentei com ele há um tempo atrás. Olha, grande parte das coisas que são ministradas lá, nós também damos aqui. Lógico que existe uma qualificação por trás de tudo isso. Um treinador, para se formar na Europa e para ter a chancela UEFA, que lhe possibilita estar à frente de qualquer clube europeu, ele precisa de 2.000 horas de estudos, e trabalhos, né, ministrados em 4 divisões, em 4 categorias, podemos assim dizer. Essa formação, só para você ter uma ideia, na Espanha, que é um país que talvez tenha aí o tamanho do estado de São Paulo, entre 2011 e 2012, só a Espanha conseguiu, nesses 4 módulos e mais o futebol de salão, formar 50.000 profissionais. Que loucura, hein? 50.000 profissionais, não é brincadeira. Então, é natural que os países europeus estejam muito à frente de todos nós. Eles passaram a estudar futebol, a viver futebol, trataram o futebol como business, e a partir daí se preocuparam com a formação dos seus profissionais. Então, existe uma diferença? Sim, existe uma diferença. Em termos de dia a dia, não é tão grande. Existe um profissionalismo muito maior. Existe também uma qualificação. Os países europeus contratam qualquer jogador de qualquer parte do mundo. Os grandes jogadores estão ali. Para você ter uma ideia, nós perdemos 1.500 jogadores por ano para todos os continentes.
E nós nunca nos preocupamos com formação também de atletas. Então nós estamos passando por um período de safra. E, queira ou não, nós temos que reconhecer isso aí. Nós nunca nos preocupamos com esses detalhes e estamos meio escassos na produção, na formação. A formação nós nunca tivemos, mas sim na produção de novos profissionais, novos jogadores, enfim. Então isso tudo aí criou uma situação muito delicada. O futebol brasileiro deu uma caída. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, nós precisamos estar um pouco mais juntos, se quisermos melhorar todo esse contexto. Não resta dúvida que a sua análise foi ampla, geral e quase que irrestrita, né? Dá uma abordagem muito grande a respeito, com números inclusive, né? Se um país perde 1.500 jogadores por ano para 4 continentes, imagine como não será daqui para frente, porque para que esses jogadores possam ser preservados, a coisa fica cada vez mais complicada, principalmente com o real menos valorizado. Você está com o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira. Estamos com o Dorival Júnior ao vivo. Daqui a pouquinho, o destaque para você do Corinthians, deste Corinthians do técnico Tite. O técnico Tite que completou 100 jogos comandando esta equipe. O técnico Tite que agora aposta em Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique, inclusive, pode vir a ser capitão do time do Corinthians. É uma das grandes apostas do time do técnico Tite, inclusive para a partida da próxima quarta-feira, valendo pela Copa Libertadores da América. Na outra ponta, o diretor da Bradesco Esportes FM, uma rádio 24 horas por dia de esportes, meu caro Bernardo Ramos. Você ouvindo atentamente essa análise do nosso Dorival Júnior, curtindo essa coisa do Corinthians ter um preparo físico diferente e diferenciado, por isso talvez fazer tantos gols depois dos 38 minutos do segundo tempo, tentando entender o que acontece com a Sociedade Esportiva Palmeiras, não chancelando mais como tantos chancelavam essa grife de um técnico estrangeiro no São Paulo Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lê Júnior. Boa noite, Ricardo Capriotti. Boa noite, Dorival. Tudo bem? Boa noite, é um prazer. Prazer é meu. Dorival, há muito eu venho me questionando sobre a presença de técnicos brasileiros ou a falta de protagonismo de técnicos brasileiros no futebol europeu, né? Basta ver que hoje você tem técnicos europeus, argentinos, por exemplo, o caso do Pochettino no Tottenham, fazendo uma campanha brilhante no Campeonato Inglês, em segundo lugar, o Simeone no Atlético de Madrid, vencendo o Real Madrid, como neste sábado, fora de casa por 1-0 em pleno Santiago Bernabéu. O caso do Jorge Sampaoli, um argentino que fez um grande trabalho no futebol chileno, na Universidade de Chile primeiro, depois na seleção chilena, sendo indicado, inclusive pela FIFA, como um dos três melhores treinadores do mundo. E há pouco mais de 10 anos, por exemplo, a gente tinha o Luxemburgo indo treinar o Real Madrid e o Filipão brilhando, levando a seleção de Portugal a uma final de Eurocopa e ao 4º lugar na Copa do Mundo da Alemanha em 2006. O que acontece hoje que o técnico brasileiro tem menos espaço nos times de primeiro escalão ou nas seleções de primeiro escalão no futebol europeu? Bom, o primeiro aspecto, você sabe que nós, brasileiros, não podemos trabalhar na Europa. Nós não temos uma chancela da UEFA. Nós não temos nenhum curso que deveria ser padronizado pela CBF, nos dando a possibilidade de estarmos aptos a dirigirmos uma equipe europeia. Então nós não temos entrada em equipes europeias. Esse é um primeiro ponto. Segundo, eu acho que nós não temos treinadores, principalmente no mercado sul-americano, porque o mercado brasileiro nos últimos 10 anos foi muito atraente. Então os salários praticados nas equipes sul-americanas não favoreciam a saída de um treinador brasileiro. Com isso, nós perdemos muito mercado. E com a exposição do treinador argentino, que vem muito bem qualificado para o mercado de um modo geral, é natural que eles ocupassem um espaço que esteve vago aí ao longo desse período. E a partir daí, massificando a entrada desses treinadores, as opções foram abertas. Outro aspecto, quando nós tivemos a oportunidade de termos alguns treinadores na Europa, lá atrás, nós não aproveitamos essas oportunidades.
E, de uma certa maneira, isso daí também tirou a própria condição de novos profissionais estarem vindo logo atrás nessa trajetória que foi aberta há 15, 20 anos atrás e que, não, na minha opinião, não foi tão bem aproveitada. Nós não tivemos trabalhos assim que tiveram um grande sucesso, um vasto reconhecimento e que proporcionassem a chegada de novos profissionais. Por outro lado, nós soubemos aproveitar muito bem o mercado árabe, agora o mercado chinês e o mercado japonês. Então, foram situações que eu não consigo entender se, em razão de não termos espaço em outros países, acabaram abrindo esses mercados, ou se foi ocupado pela capacitação também dos novos profissionais, que aprenderam a conviver com aquilo que não tinham, buscaram um aprendizado tentando nos clubes a sobrevivência, como nós continuamos fazendo, até porque os nossos clubes são os que mais trocam profissionais ao longo das temporadas, isso aí já de muitos anos. Então eu acho que nós criamos também uma couraça e aprendemos a trabalhar nesses mercados. Eu ouvi de um clube de Dubai, aliás, de 2 deles, que eles gostavam de treinadores brasileiros, porque os treinadores brasileiros eles trabalhavam com muita intensidade. Eles aproveitavam o trabalho em período integral e que isso daí para o árabe era muito bem visto. Então, são detalhes assim apenas para tentar entender uma situação. Mas eu volto a dizer, nós precisamos nos ajudar um pouco mais. Os segmentos que fazem futebol precisam estar um pouco mais próximos. Eu falo isso já há algum tempo e sempre repito porque não é um erro só do treinador brasileiro, não. Eu acho que nós temos errado com o futebol há muito tempo e o maior resultado que nós tivemos foi o que aconteceu nessa última Copa do Mundo. Estamos com 20 horas e mais 40 minutos. Legal que você curta o nosso Esporte em Debate. Segunda-feira, nesta hora, entre 8 e 10 da noite, é hora de repercutir, é hora de discutir, depois de ter visto os gols, de ter ouvido. É bem interessante que a gente possa analisar com mais calma, quando você está no rumo de casa, ou às vezes até em casa já, curtindo a Rádio Bandeirantes, para ter a oportunidade de ouvir com calma o planejamento, ouvir com calma o porquê, talvez, de bons resultados acontecerem e tentar entender porquê dos maus resultados. É mais ou menos essa a nossa ideia, essa a nossa expectativa. Mais do que isso, é esse o nosso objetivo. Meu caro Dorival Júnior, em 30 segundos. Santos e Corinthians, domingo. Você tem uma semana de trabalho, mas é sempre um clássico pela proa. Verdade. E um clássico já se define pelas dificuldades. Não tem um favorito, não tem aquela equipe que pode até acontecer do Corinthians chegar com favoritismo ou do Santos chegar com favoritismo no domingo, mas isso daí ele é colocado à prova dentro dos 90 minutos. E eu não tenho dúvidas que teremos aí um grande jogo. São duas equipes que se conhecem bem, se respeitam. Tivemos boas vitórias no ano passado, o Corinthians também teve. Então, eu acho que tem tudo aí para que tenhamos uma bela partida. Tá falado então, meu caro Dorival, muito obrigado por tê-lo a bordo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela forma sempre competente e atenciosa com que você nos recebe e agora nesta frequência que é a da Rádio Bandeirantes, cada vez mais importante e cada vez mais bem informado. Um grande abraço, viu, Dorival? Um abraço a todos aí, Elias. E que você tenha aí um novo momento aí, muito feliz, tá? Falado. Gosto muito aí por você. Você é um cara que tem um carinho especial, merece todo o meu respeito e consideração. Um grande abraço. 20 horas e mais 43 minutos. Legal que você curta por aqui esta frequência. Que bom que esta segunda-feira chegue ao final com a ideia e com a expectativa de que a gente possa informá-lo, com a ideia e com a expectativa de que você possa ter números interessantes para arredondar, meu caro Capriotti. 1.500 jogadores deixam o Brasil.
1.500 jogadores num ano deixam o Brasil de ponta a ponta para 4 continentes. Desde aquele que sai para jogar na 5ª divisão do futebol chinês, aquele que vai jogar no Campeonato Espanhol, no grande time do Campeonato Espanhol. É uma loucura, arredonda-se por aí talvez um momento do futebol brasileiro, Capriotti? Ah, sem dúvida, a gente tem um problema de gestão, de organização muito grande, não é, Elia? A gente vê que nós ainda somos formadores. O problema é que nós não conseguimos transformar essa formação em qualidade hoje para o futebol brasileiro. A gente está atravessando um momento muito crítico, uma safra muito ruim de jogadores, e muitos desses jogadores são formados já no exterior. A gente tem perdido cada vez mais meninos para o exterior, cada vez mais jovens. Nós precisamos de uma reformulação completa, geral. Você sabe que eu tenho um amigo, um brasileiro que saiu aqui do Brasil, ele tem ascendência alemã e ele foi morar na Alemanha. E ele me manda relatos constantes lá de como é a organização do futebol alemão, principalmente na base. É um negócio incrível como os alemães cuidam da base com um profissionalismo extremo, como eles cuidam dos meninos, já desde pequenininhos. A detecção dos meninos em todos os cantos do país. É uma coisa altamente profissional, organizada, estruturada. Ele, inclusive, esse amigo meu, o Paulo Green, ele fez o curso da federação, ele trabalha com meninos de 12 a 14 anos, meninos, garotinhos. Para ele trabalhar com esses meninos, ele precisou passar por uma formação muito, muito grande, por várias horas, por vários meses na Federação Alemã de Futebol, para poder trabalhar com esses meninos. E nós estamos muito, mas muito distantes dessa realidade que a Alemanha está mostrando, que é o caminho. A Alemanha veio aqui no Brasil, ganhou uma Copa com o pé nas costas e certamente vai continuar ganhando, porque eles estão fazendo um trabalho germânico na base do futebol do país. Então a gente tem que aprender, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós temos qualidade de jogadores, mas nós não estamos sabendo trabalhar essa qualidade, esse pé de obra espetacular que nós temos. 20 horas e mais 45 minutos. Que bom que você esteja por aqui. Tô curtindo muito a sua audiência, a enorme audiência da Rádio Bandeirantes. Você que sabe muito bem que nós temos esse eterno objetivo, essa busca incansável da informação. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem para você Paulo Henrique Ganso, ao vivo e exclusivo aqui no Esporte em Debate, só para você. Daqui a pouquinho você saberá tudo sobre este Corinthians líder, deste Corinthians que tem um Tite diferente, com 100 jogos comandando o time do Corinthians e encantando cada vez mais. Daqui a pouquinho o porquê deste Palmeiras, com Marcelo Oliveira, 9 meses depois, sem conseguir a gestação de uma equipe formada, de uma equipe estruturada que saiba pelo menos como sair jogando. Muito obrigado pela sua companhia. Jacques Bossuet costumava dizer: a imaginação é a sensação continuada. A felicidade é um jogo que se compõe de tantas peças que há sempre algumas são desajustadas. Por isso, a gente tenta, na medida do possível, ter imaginação e buscar sempre a felicidade. Ela é o rumo, ela é o caminho e você é o meu ouvinte. Esporte em Debate. Esporte em Debate, com Elia Júnior. Pro jogo São Paulo, domina Allan Kardec pela direita, vem pro toque de bola, abriu pra Ganso, de primeira, bateu pro gol, vai ser lindo, 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 golaço, 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 gol! Recebeu, soltou, abriu pro Pato pro Allan Kardec. O Allan Kardec na linha lateral da grande área cruzou. Ele cruzou, a bola vem na meia lua da grande área. De 100 pulo de primeira, ele chapa de perna esquerda, a bola o Paulo Henrique Ganso. Na ponta da linha.
É isso aí, 20 horas e mais 52 minutos. Paulo Henrique Ganso. Estamos estreando aqui o Esporte em Debate com um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro, que gentilmente nos atende, principalmente em véspera de jogo. Atender em véspera de jogo já não é fácil, ainda mais atender depois de derrota. Aí que me causa maior orgulho, maior emoção e maior respeito. Seja muito bem-vindo, meu caro PH Ganso, seja muito bem-vindo nesta noite de Esporte em Debate. Boa noite para você. Boa noite, Elia. Obrigado pelo convite, né? Estreia do programa. Fico muito feliz. Eu acho que a derrota vem para nos ajudar, para fazer o crescimento da gente, tanto profissional quanto particular. É um prazer falar com vocês. Meu caro PH, você sabe que eu tô nessa lida há muito tempo. Acabei de entrevistar o Dorival Júnior ao vivo também por aqui. Tem boas lembranças do Dorival, Paulo Henrique? Dorival foi uma história que ficou marcada, né? Muitas conquistas boas, né? Isso fica marcado para sempre na carreira. Você sabe que eu estava conversando com ele e relembrando, né? Porque eu tenho uma história longeva na televisão, começou lá há muitos anos, e eu estou encantado por esse veículo que é o rádio, e ainda mais agora nesta frequência, que é a Rádio Bandeirantes, que é a grande percursora de todo esse grupo Bandeirantes de comunicação. E eu fico me perguntando como é que é a sua vida, o Paulo Henrique, se você ainda se encanta, se você ainda se renova, o que é que você busca nestas andanças, porque apesar de ainda jovem, você já tem uma trajetória bastante grande, né? Sim, mas tem muita coisa boa para conquistar ainda, né? Tem muitos títulos na carreira, muitos objetivos aí que eu sonho, né? E quero conquistar. Então acho que a gente trabalha para isso, vive para isso, né? Para realizar os sonhos que a gente tem na vida. Paulo Henrique, você acha que o 10 de ofício é uma espécie em extinção? Não, acho que tem muita gente boa ainda no futebol. Tem muitos jogadores ainda que podem fazer essa função. Você quando está na véspera de um jogo, você quando está na véspera de uma partida como a de amanhã, que é uma partida que será disputada pelo Campeonato Paulista, mesmo tendo vindo de derrota, como é que é o seu cotidiano num dia como esse? Continuo sempre treinamentos, você tenta melhorar, né, finalização, tenta melhorar as coisas que te fizeram perder o último jogo, né? Então a gente sempre busca essa melhora e lógico que na próxima oportunidade, como amanhã, né, esse jogo contra o Mogi, a gente já reverter tudo e já sair com uma vitória para toda a torcida São Paulina. Você sabe que eu pedi pro Neymar gravar uma chamada aqui pro nosso programa, né, para desejar boas-vindas aqui e tal, e eu tava me lembrando dos seus grandes tempos ao lado do Neymar, e aí eu fico me perguntando também, ambos com muito talento, ambos com muita qualidade. A distância hoje é maior entre vocês, não só pela distância física, mas também pela própria circunstância. A sua relação com o Neymar continua boa, continua efervescente? Como é que tá? Porque faz muito tempo que eu não ouço você falar do Neymar. Não, continua sempre boa, né? É que a gente... muitas pessoas perguntam, né? E eu sempre falo quando sou perguntado, né, sobre ele. Eu não gosto de ficar falando, né? Dá até uma saudade, né, da época que a gente jogava junto, mas a gente continua falando, é um bom menino e eu fico muito orgulhoso, sabe, de poder ver o que ele está jogando, onde ele está, né, o que ele vem fazendo dentro do futebol mundial. Isso para mim me deixa muito orgulhoso. Estamos às 20 horas e mais 56 minutos ao vivo com Paulo Henrique Ganso, só para você, aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem informações do Corinthians. Você sabe, Ganso, que eu estava até discutindo isso. O Corinthians fez 6 gols depois dos 38 minutos do segundo tempo em 11 marcados nesse Campeonato Paulista. Tem muita gente que diz, nossa, é coincidência, é sorte. Será que não passa pelo preparo físico melhor do Corinthians? Quando os outros estão meio cambaleantes, o Corinthians vai lá e faz o gol, Ganso? Acho que é um pouco de organização tática, trabalho, e vem um pouco, com isso vem a sorte, né? Então acho que não é só o cansaço físico da outra equipe. Acho que isso é uma organização que durante toda a partida te deixa bem preparado para chegar no final daquele sprint final, né? E por isso acho que o Corinthians vem conseguindo fazer esses gols nas finais da partida.
Você sabe que eu tinha informação de fonte segura, seguríssima, até que no início do ano você estava com 1,5 pé na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não sei se ia ser bom ou ruim, porque o momento do Palmeiras é aquele muito complicado. Mas o Palmeiras sente falta e muita falta de um 10 de ofício. Você estava realmente com 1,5 pé, só com um dos pés? Qual é que foi a verdadeira história? Não, nunca nem cheguei a conversar com o pessoal do Palmeiras, representante do Palmeiras, então isso não tem verdade, não. Pelo contrário, acho que até o Robinho faz bem essa função, né? Acho que ele precisa jogar um pouco mais à frente, né? Um pouco mais próximo dos atacantes, porque ele é um bom jogador. Mas eu vou te contar, sem dúvida o Robinho é um bom jogador. Aliás, o Palmeiras tem um belo elenco, mas apesar do belo elenco, o time não anda. Você analisando de fora, você analisando como um cara que entende de futebol e como um maestro que é do time do São Paulo, o que é que pode estar acontecendo com esse Palmeiras, hein, ô PH? Não é fácil, né? Você trocar, chegou um treinador novo, né? E muitos jogadores, né? Então isso leva um tempo, né? Só que torcedor, acho que não espera esse tempo para acontecer o resultado, né? Quer resultado imediato. E por isso tem essa dificuldade, essa pressão maior. Bom, pressão é uma coisa que todo mundo está habituado. Pressão, ela faz parte do dia a dia. Agora eu fico me perguntando, né, o Ganso, o São Paulo tinha um treinador estrangeiro, um treinador colombiano, que veio com novas modificações, com muitos treinamentos diferentes e com uma espécie de gestão também diferente das habituais. Aí o São Paulo trocou o Osório, por conta até da proposta que o Osório recebeu para dirigir a seleção mexicana, pelo Edgardo Balsa por Paton. São diferentes treinadores, diferentes mentalidades, apesar de ambos serem estrangeiros, né, Pato? Ô, Ganso. Exatamente. É completamente diferente, né? O conceito de jogo, o Osório, ele arriscava muito mais, né? Fazia uma marcação bem mais ofensiva, né? Não deixava o adversário sair jogando, né? E completamente diferente do que o Balsa faz, né? Ele prioriza mais a nossa defesa, né, para estar bem mais compacto ali e não sofrer tanto. Então é um estilo de jogo totalmente diferente que é difícil, né, você implementar isso de uma hora para outra, né? Leva um tempo também, mas como eu falei, né, torcedor, acho que diretoria, todo mundo quer ver o resultado imediato, né? Não espera esse tempo acontecer. Como é que é a vida de um cara experiente, competente como você, quando tem, por exemplo, um jogador como o Michel Bastos, que está sendo criticado pela torcida, que está sendo xingado pelos torcedores? Como é que é? Você chega no canto e conversa, chama o cara para conversar, tenta estimular, sabe que essa pressão ela é momentânea, ela vale tanto quanto o último resultado, basta o cara jogar bem que as coisas são apagadas. Como é que você, jogador, independente de ser do São Paulo, eu fico imaginando que o meu ouvinte do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, independente do time que ele torça, isso acontece com todo mundo, né? O resultado não vem a pressão, né, Ganso? Sem dúvida, apesar de ser jovem ainda, né, no futebol, mas já vivi muitas coisas, né? Então tem uma certa experiência. E o Michel é uma pessoa super do bem, nos ajuda muito, ano passado nos ajudou bastante. A gente procura conversar, né, até porque ele é um cara que é amigo, mais próximo, então você consegue conversar, ele também é super experiente, então dá pra gente conversar numa boa e falar que trabalhar, porque os resultados vão vir e assim, com os resultados chegando, com as nossas vitórias chegando, todo mundo não vai criticar, não vão xingar, né? Não vão pegar no pé. E isso que é o mais importante, trabalhar para as vitórias voltar. Tá falado então, Ganso. Muito obrigado pela sua participação, Paulo Henrique. Fiquei muito feliz em poder ouvi-lo. Mais do que isso, em saber que mesmo num pré-jogo você teve o carinho e a atenção de poder participar do programa. Um programa de estreia é sempre um programa mais efervescente, um programa que a gente fica um pouco mais preocupado, que as coisas corram bem. E eu tenho certeza que a sua entrada, ela dá um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de certeza que estamos no rumo e no caminho certos. E além do que, eu sou pé quente, então amanhã no jogo você vai se lembrar, tá bom? Boa sorte. Tá certo, obrigado, Elias, sucesso pro programa aí. Um abraço, né, para todos os torcedores, não só do São Paulo, mas Palmeiras, Corinthians, enfim, do futebol brasileiro, né, que todos admiram o futebol brasileiro. Eu deixo esse abraço aí, muito sucesso para você.
Paulo Henrique Ganso, ao vivo pra você, só aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Um abraço, Ganso. A vida é sempre um risco e quem é que não tem medo nesta vida sempre arriscada? Uma parte integrante da justiça é a misericórdia. Tudo em nós é vaidade, fora a sincera confissão que fazemos perante Deus das nossas próprias vaidades. Aliás, vaidosos sim, mas buscando sempre entender que um quê de humildade com certeza nos fará melhores. Rápido intervalo, logo depois do intervalo, o Palmeiras é destaque para você. As últimas da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que acontece com esse time que 9 meses depois, sendo comandado por Marcelo Oliveira, ainda não consegue andar? O que acontece com esse Palmeiras que hoje treinou e que na quinta-feira terá o Rosário Central pela frente? 30 mil ingressos vendidos para o Allianz Parque. 30 mil até agora. O estádio estará completo e totalmente lotado. E Marcelo Oliveira sabe, a guilhotina está próxima. O resultado é positivo ou Balbal Viola? Tudo isso para você e mais o Corinthians de Tite logo depois do intervalo. Não me abandone, até já. Esporte em Debate, com Elias Júnior. 21 horas e mais 6 minutos. Que bom, que bom. Segunda-feira já está indo embora. Não acredito. Amanhã o Maracanã será entregue, hein? Amanhã o Maracanã será entregue ao Comitê Olímpico, portanto, 1º de março, data oficial de entrega do Maracanã ao Comitê Olímpico Brasileiro. O Maracanã que será palco das cerimônias de abertura e encerramento da próxima Olimpíada no Rio de Janeiro e de alguns jogos também do futebol. Amanhã também é aniversário do Rio de Janeiro, hein? Amanhã, aniversário do Rio de Janeiro, principalmente porque foi exatamente no dia 1º de março que o Rio de Janeiro foi descoberto por Martim de Sá. E nós estamos por aqui. Estamos por aqui porque a partir de agora o Palmeiras pede passagem. O Palmeiras de Churri Cristaldo. Alô, Cristaldo. Sim, do meio campo para frente tem jogadores muito bons. O Marcos Ruben, que ultimamente ele estava jogando, acho que estamos voltando para o jogo da Libertadores. Depois tem o lateral esquerdo que jogou comigo também na Ucrânia, com o Cleiton, ele é muito bom, tem muita chegada. O outro atacante Larron, também está o Herrera, atacante, que jogava no Botafogo aqui. Então, do meio para frente é um time muito importante. Mas aqui temos que ver como eles vêm aqui em casa para ver se sabem jogar igual a gente ou se vão especular um pouco mais com o resultado. Tá aí pra você o Churri Cristaldo falando a respeito do Rosário Central, que é o adversário do Palmeiras na próxima quarta-feira, Allianz Parque, com 30 mil ingressos vendidos. Seguramente teremos mais de 40 mil espectadores. Meu caro Ricardo Capriotti, pergunta que tal qual um grito parado no ar não quer calar. O Palmeiras chegou ao fundo do poço ou este fundo ainda pode ser um alçapão depois dele, meu caro? Não, acho que o fundo do poço é muito forte pro Palmeiras, mas é óbvio que há um sinal de alerta. O Palmeiras não está jogando bola. Tinha que estar apresentando um futebol de melhor qualidade. Vamos só voltar um pouquinho no tempo aqui, Elia, só pra gente não deixar tudo na conta do Marcelo Oliveira também, que tem a sua parcela de responsabilidade, é verdade, todo mundo sabe disso, mas o Palmeiras já não estava jogando no ano passado um futebol convincente. Foi campeão da Copa do Brasil, uma competição mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro, onde você mede pra valer a qualidade de uma equipe, o Palmeiras terminou lá no meio da tabela. Então, desde o ano passado que o Palmeiras está devendo futebol. O Marcelo Oliveira tem responsabilidade, mas os jogadores também precisam mostrar um pouquinho mais. Tenho a impressão que mandar o Marcelo Oliveira embora agora, nesse momento, é trazer um treinador que vai começar do zero com um elenco recheado com 30 jogadores, e aí é o grande problema do Marcelo. O Marcelo não consegue, com esse monte de jogador que ele tem nas mãos, encontrar um time e encontrar um esquema tático para essa equipe. Esse é o grande problema do Marcelo Oliveira. Estamos às 21 horas e 9 minutos, quase 21h10. Meu caro Bernardo,
Opa! Esse time não vai gerir um futebol convincente? Porque eu tenho a impressão que depois de 9 meses, de uma gestação de 9 meses, de 9 meses de trabalho, que é o caso do Marcelo, talvez já fosse para esse Palmeiras estar jogando algo mais. Ou tô errado? Eli, eu também acredito que o Palmeiras não vá mudar muito o estilo de jogo, me parece que vai ser isso aí, ora jogando um bom futebol, ora jogando um futebol tenebroso. Foi o que aconteceu durante a temporada de 2015, né? Havia jogos em que o Palmeiras ia muito bem, caso da partida contra o Corinthians no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, os 3-3, caso da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na Arena Corinthians, vencido por 2-0 na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil em algumas oportunidades. Diferentemente de você, eu não acredito que o Palmeiras tenha lá um grande elenco, não. Acho que tem vários jogadores, nota 6, nota 6,5. Mas não vejo o Palmeiras com um elenco tão grande assim, tão poderoso assim, quanto muitos torcedores acham que o Palmeiras tem. Sobre o fundo do poço, você viu o Palmeiras dos anos 80. Ali eu acho que foi o fundo do poço do Palmeiras. O Palmeiras caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2002 e 2012. Acho que ali foi o fundo do poço. Hoje o Palmeiras tem uma situação muito melhor, principalmente financeira. Mas em termos de futebol, tá devendo e devendo muito. Olha, eu gosto até de colocar vários pontos, né? Por isso que o programa se chama Esporte em Debate. E eu fico com a questão que é a seguinte: a Ferroviária joga e vence o Palmeiras com um orçamento de R$380 mil por mês. Só o Lucas Barrios ganha cerca de 800, quase o dobro ou mais do que o dobro, se você colocar até a gorjeta que o time da Ferroviária deve dar para os seus jogadores. O técnico da Ferroviária, este português que fez os 4 cursos da UEFA, com quem eu conversei e fiquei encantado, que é o Sérgio Vieira, eu estou impressionado com a qualidade desse jovem de 33 anos, faz o time jogar e o Marcelo não faz o time jogar. Já já o Capriotti me explica por que ele não faz o time jogar e o Bernardo Ramos também. Agora eu vou direto e reto a... Linha de Frente. Na linha de frente com outro integrante do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da Rádio Bandeirantes, sempre com muito talento e muito bem informado. Alô, meu caro Frank Forte, seja bem-vindo. Boa noite, Frank. Oi, boa noite, Elinho. Um abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes, sempre à disposição aí do amigo. Meu caro Frank, o Capriotti e o Bernardo estão me colocando na parede, tentando preservar um pouco o Marcelo Oliveira, e eu tô dizendo o seguinte: o Marcelo já teve oportunidade demais, já teve tempo demais, já teve orçamento demais para fazer essa Sociedade Esportiva Palmeiras jogar. Ele, para mim, com todo respeito ao seu bicampeonato brasileiro, comandando o Cruzeiro, com todo respeito ao título da Copa do Brasil, ele é um treinador à moda antiga, com treinamentos à moda antiga, com resultados à moda antiga, que quando perde o fio da meada não consegue mais encontrá-lo. É você que me conta se eu tô sendo duro demais com o Marcelo, se você tá mais pro Capriotti e pro Bernardo ou mais pro meu lado, Frank? Não, eu tô pro meu lado, que é uma posição que eu tenho há anos já. Eu acho que enquanto o dirigente não tiver convicção dos profissionais que ele convoca para trabalhar, que ele contrata para trabalhar, nós vamos ficar mudando de técnico a cada 5, 6 jogos, porque o treinador perde e a diretoria cede à pressão. Eu não acho que o trabalho do Marcelo possa, que é um trabalho vitorioso aí nos últimos anos, possa ter se deteriorado em 6, 7, 8 meses, 1 ano. Eu acho que ele tem capacidade, ele não está acertando, isso é fato. Eu fui contra a saída do Oswaldo de Oliveira no ano passado para a chegada do Marcelo. Acho até que a disponibilidade do Marcelo no mercado precipitou a saída do Oswaldo. Preciso ser coerente com o meu discurso, com aquilo que eu penso. Eu acho que o dirigente tem que chegar no vestiário e falar: vocês recebem em dia. O Palmeiras é um dos únicos clubes aí, ou um dos primeiros clubes dessa nova fase aí do futebol brasileiro, que paga em dia e que vem pagando em dia já há alguns anos, desde que o Paulo Nobre assumiu. O Palmeiras não atrasa salário, então o jogador paga em dia, tem que representar dentro de campo. E aí, se ele ganha muito, se ele ganha pouco, não faz diferença quando você tem um time que é mais combativo, que é mais organizado, como foi, por exemplo, a Ferroviária no domingo, né? O dinheiro, o salário dos jogadores não entra em campo para jogar. E a Ferroviária venceu com méritos, jogou melhor, foi mais organizada. O Palmeiras teve, acho que,
5, 10, 15 minutos no máximo de um futebol aceitável. Depois foi uma equipe completamente perdida. O Marcelo tem que dar jeito nisso, só que ele tem que estar respaldado pela diretoria. Isso eu não sei se acontece ou se vai acontecer caso ocorra um tropeço na quinta-feira contra o Rosário Central. Não vai estar respaldado pela diretoria e dessa vez, com todo respeito ao Frank, por isso que o programa se chama Esporte em Debate, né? Democracia, o Paulo Francis costumava me dizer lá atrás, eu garotão, olha menino, você vai entender um dia que democracia é a arte de respeitar e entender a opinião que é contrária à sua, né? Então, eu tenho uma opinião completa, totalmente diferente da do Frank. Eu acho que o Marcelo teve tempo demais. Essa questão de você trocar rapidamente treinadores, no caso do Palmeiras não funciona, porque são 9 meses, orçamento bastante generoso, que é o orçamento do Palmeiras, muitos jogadores contratados e o time não consegue andar. Ele treina mal o time do Palmeiras, o time do Palmeiras é cheio de chutões, o time do Palmeiras não marca avançado, quando marca se perde, existe muito espaço entre a defesa, o meio-campo e o ataque do Palmeiras, o time nunca é compacto. Eu tô cansado de ver o Fernando Praz só dar chutão pra frente e todo mundo sabe, até no curso da UEFA que eu tive a oportunidade de acompanhar, 79% dos chutões pra frente caem no pé do adversário. Então você que tinha a posse de bola, perde a posse de bola em 79% dos casos. Então eu acho que o Palmeiras já estava mais do que na hora de estar jogando um futebol melhor. Já o Frank volta para sua réplica e eu ouço a réplica do Capriotti. Não, é o seguinte, Elia, o Palmeiras teve, se a gente pegar aí de 10 anos para cá, o Palmeiras teve todos os melhores treinadores do Brasil. Passaram os melhores lá. E pouco efeito surgiu isso. Então, alguma coisa é preciso encontrar na estrutura do Palmeiras para que isso aconteça. Hoje nós temos, na minha opinião, 2 caras diferenciados aqui no Brasil que podem dar um jeito num elenco numeroso como é o do Palmeiras. O Tite e o Muricy Ramalho. Os outros técnicos talvez tenham um pouco mais de dificuldade, precisam um pouco mais de tempo para fazer isso. Esse elenco do Palmeiras nas mãos do Tite certamente renderia muito mais. O Tite é um cara que tem a capacidade de pegar elencos, entender rapidamente o que cada jogador pode oferecer e transformar isso em qualidade para o time dentro de campo. Coisa que o Marcelo talvez tenha um pouco mais de dificuldade para fazer. O Tite vai sair do Corinthians para ir para o Palmeiras? Não vai. O Muricy vai sair do Flamengo para ir para o Palmeiras? Não vai. Então eu vejo que há pouca oferta de profissionais de qualidade para fazer um elenco numeroso como esse render rapidamente. Talvez o Marcelo consiga isso com um pouquinho mais de tempo. A réplica de Bernardo Ramos. Será que o treinador da Ferroviária, com 33 anos, com o conhecimento de 4 cursos feitos, com o futebol que ele faz o time da Ferroviária jogar, não poderia cair como uma luva nesse time do Palmeiras? Afinal de contas, se ele com menos estrutura, com menos orçamento faz o time jogar e o Marcelo com toda a estrutura e com 9 meses não faz, talvez não seja esse o caso? Ele precisaria ter tempo, né? Me chamou muito a atenção ontem na entrevista concedida na chegada ao Allianz Parque, em que ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, olha, preciso entender que no futebol, antes de um José Mourinho e de um Guardiola, houve um Rinus Michels e houve um Johan Cruyff, né? Johan Cruyff, no caso, discípulo de Rinus Michels. Rinus Michels foi o comandante do Cruyff na Copa de 1974, no total da Holanda. Isso mostra que o cara conhece de futebol, né? Ele conhece a história do futebol, ele conhece a história dos grandes treinadores do futebol. Bate direitinho. Quando a gente fala em grandes treinadores da história do futebol europeu, a gente tem que falar de Rinus Michels, Johan Cruyff e, mais recentemente, José Mourinho e Guardiola. Me chamou muita atenção o conhecimento, não só prático, mas teórico, do Sérgio Vieira. Me chamou muita atenção mesmo. E a forma como a Ferroviária jogou, né? Colocando o Palmeiras na roda e as declarações dos jogadores do Palmeiras, Gabriel Jesus dizendo, olha, a gente não tem como parar. Aquilo foi emblemático para mim, né? Agora, em contrapartida, vale lembrar uma coisa. De 76 a 2015, só Luxemburgo e Filipão e Murtosa tinham conquistado títulos pelo Palmeiras. Só esses 3 técnicos. O Murtosa, aquela Copa dos Campeões do ano 2000. Que foi encaminhada pelo Felipão. Isso, foi um período de transição. Que derrubou o Palmeiras em 2012. Filipão. Não, de fato. Mas você concorda que o Palmeiras só tinha conquistado títulos ou com o Luxemburgo ou com o Felipão? Verdade. É fato. Né? Chega um técnico que conquista um título na Copa do Brasil. O Palmeiras jogou bem, não jogou mal? Volto a dizer, não gosto, neste momento, do futebol apresentado pelo Palmeiras.
E do método de treinamento também do Marcelo Oliveira, que a gente sabe, né, lá de dentro do Palmeiras, que não vem convencendo principalmente os jogadores do Palmeiras. Agora, o cara é campeão da Copa do Brasil. Né? Não é possível. O cara é bicampeão brasileiro, o cara foi finalista da Copa do Brasil em 2011, 2012, com o Curitiba. Né? Ele tem qualidade, ele sabe de alguma coisa. É fato que o trabalho dele não encaixou no Palmeiras, aí é outra história. Ah, chega um Sérgio Vieira, será que vai ter tempo? Será que haverá paciência com ele? Quer dizer, eu acho um enorme ponto de interrogação. Tem um número do jogo de ontem que é impressionante para um time pequeno como a Ferroviária. 60% de posse de bola a Ferroviária teve no jogo, contra 40% do Palmeiras. É, na média dá 60%. Esse é um número impressionante para um time pequeno como a Ferroviária. Mostra que o Sérgio Vieira trabalha o time mesmo. Tem o dedo do treinador, não é o acaso, não é? Esse é um número que mostra que o treinador está trabalhando direitinho na Ferroviária. Olha, estamos às 20 horas e mais 21 minutos. É impressionante, né? O debate fica efervescente, o tempo voa, né? Curtimos aqui ao vivo para você, Dorival Júnior, nesta melhor frequência. Tivemos Paulo Henrique Ganso, mas de repente, quando as opiniões são divergentes, e em alguns casos eu até respeito as mais equilibradas, mas eu estou um pouco mais cansado que talvez devesse estar de um Marcelo Oliveira que não consegue fazer com que esse time jogue. Meu caro Frank Fortes, na sua opinião, eu te dou total e completo direito à réplica para que você possa arrematar o seu ponto de vista depois de ouvir de novo Bernardo Capriotti e a minha colocação. Não, eu continuo com o mesmo pensamento, que eu acho que tem que haver convicção quando você começa a fazer um trabalho, e que isso passa pela diretoria. A gente sabe como funciona a cartolagem no Palmeiras, que a pressão é muito grande, que às vezes não é possível segurar a onda, e dificilmente um dirigente segura a bronca, né, quando ele começa a ser pressionado. Mas vocês estavam falando aí, eu fui puxando pela memória aqui, não me lembro do último Palmeiras organizado que eu vi em campo, jogando um futebol vistoso, que desse gosto. Talvez o de 2008, campeão paulista, mas de lá para cá, Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes, né, uma vez com o Filipão, não, uma vez só, né? Uma vez com o Filipão, teve o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil com o Filipão, que foi uma Copa do Brasil conquistada, uma Copa do Brasil de um nível técnico baixíssimo, né? Baixíssimo, o Palmeiras foi caiu no colo, né? Caiu ano. No colo do Filipão aquela Copa do Brasil, com todo o respeito, né? Não conta, né? Não conta. Na minha opinião, não conta, porque o Palmeiras foi rebaixado com o Filipão comandando e ficou muito mais emblemático o rebaixamento do que propriamente a Copa do Brasil. Mas é fato que o Palmeiras conquistou aquela Copa do Brasil e, na minha opinião, vou deixar você completar perfeitamente, obrigado, da mesma forma que conquistou essa Copa do Brasil agora com o Marcelo Oliveira. Também caiu no colo do Marcelo Oliveira, que seria demitido do Palmeiras e eu tenho certeza que vou ouvir imensos desmentidos por parte da diretoria do Palmeiras, seria demitido do Palmeiras caso tivesse perdido a decisão da Copa do Brasil. Se o Palmeiras tivesse perdido para o Santos aquela decisão da Copa do Brasil, Marcelo Oliveira já não estaria mais no Palmeiras. E aí, Frank? E aí que assim, eu não acho que a Copa do Brasil do ano passado pode ser comparada com a de 2012, não. Eu acho que assim, primeiro porque tecnicamente nós tínhamos aqueles grandes times que disputaram a Libertadores e entraram depois nas oitavas de final. Então o nível de competitividade, é claro, já foi bem maior, tanto que o Santos fez o enfrentamento com o Palmeiras em 2 grandes jogos, 2 grandes clássicos. Se tecnicamente não foram brilhantes, foram jogos emocionantes, eu acho que condizentes com uma decisão de campeonato. Então eu vejo méritos do Palmeiras sim na conquista da Copa do Brasil do ano passado. Agora, este ano, e é uma informação até que eu passo para vocês, o Palmeiras já pensou sim em um novo treinador, só que não viu um treinador que possa fazer algo diferente do que aquilo que o Marcelo vem fazendo no momento, disponível no mercado. O Cuca é um técnico que está disponível, tem uma história com o Palmeiras, tem o desejo de treinar o Palmeiras, mas não é hoje uma unanimidade, por exemplo, nos bastidores, nas alamedas do Palestra Itália. Por isso, o Marcelo vai sendo mantido também. Segundo a diretoria, e o próprio presidente Paulo Nobre disse isso pra gente na semana passada, ele tem todo o respaldo e toda a condição. É claro, precisa fazer acontecer e não está fazendo, né? Mas eu insistiria em fazer prevalecer
o direito do dirigente de presidir o clube, de comandar o clube. Vou para o vestiário e digo o seguinte: olha, esse aqui é meu treinador, fiz um contrato com ele até o fim do ano, ele tem os melhores jogadores, fizemos as melhores contratações, vocês têm que responder dentro de campo aquilo que está sendo feito nos treinamentos. Porque eu ouvi Robinho elogiando o Marcelo Oliveira depois do jogo contra o 15 de Piracicaba, aquela goleada. Dudu, que disse que foi até incoerente, né? Porque no jogo contra a Ferroviária ele disse, o time dos caras é bem treinado. Mas eu também já ouvi o Dudu elogiando o trabalho de Marcelo Oliveira, os jogadores mais jovens, o Gabriel Jesus corroborando com o treinador na ideia de ser reserva durante algum tempo, porque não vinha dentro de campo correspondendo àquilo que o técnico pedia, que era que ele fosse um pouquinho mais participativo também na marcação da equipe adversária, principalmente nas saídas de bola. Isso aconteceu lá em Piracicaba, mas não se repetiu no Allianz Parque no domingo. Então, assim, os jogadores entendem, mas não conseguem dentro de campo produzir aquilo que o técnico quer de fato tirar deles. Então, acho que os jogadores têm uma responsabilidade também nisso tudo que está acontecendo no Palmeiras. Opinião de Frank Fortes para você às 21 horas e mais 26 minutos, só para você aqui no Esporte em Debate. Um abraço, boa noite, Frank. Tchau, até mais. Legal que você curta por aqui. Nós vamos direto e reto a... Linha de Frente. Na linha de frente com o repórter que cobre para e passo a Sociedade Esportiva Palmeiras. A discussão é... onde poderá ainda chegar esse time do Palmeiras? Até onde poderá ir o técnico Marcelo Oliveira? A informação que eu tenho é que houve uma reunião hoje à tarde lá na academia com a participação direta do presidente Paulo Nobre e de um vice-presidente de futebol, em que o Marcelo Oliveira, é óbvio, foi cobrado, e eu não tenho dúvida, mas quero ouvir a opinião de quem está na academia a respeito. Eu não tenho dúvida que houve burburinho, que houve buchicho, que houve cobrança no vestiário depois da derrota do Palmeiras para a equipe da Ferroviária, que houve sim, direto e reto, uma participação do Dudu dentro do vestiário do Palmeiras, e hoje houve sim uma participação do presidente Paulo Nobre cobrando ao treinador Marcelo Oliveira. Alô, meu caro Fernando Camargo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Elia. Grande abraço a você, grande abraço aos amigos da Rádio Bandeirantes. Primeiro, boa sorte, sucesso nessa nova empreitada da Rádio Bandeirantes. Já estamos juntos seriamente no Grupo Bandeirantes com a Bradesco Esportes FM para falar desse Palmeiras. E é verdade, tudo que você relatou, meu caro Elia Júnior, o Palmeiras que ontem perdeu o jogo contra a Ferroviária e já começou no intervalo. Primeiro com o Dudu, dando aquela entrevista no intervalo de jogo, citando que o Palmeiras perdia para uma equipe melhor treinada, no caso, a Ferroviária do técnico português Sérgio Vieira. Ao final da partida, o técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva com aquela famosa resposta, dizendo que não sabia o que acontecia com o Palmeiras, não tinha uma resposta para essa situação, o que deixou muitos torcedores do Palmeiras nervosos, sem saber que caminho tomar realmente com esse time. Se o treinador não sabe o que acontece, o que dizer de jogadores e a torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje, um dia atribulado, um dia diferente, Elia, lá na academia de futebol. Só tivemos acesso ao treino do Alviverde a partir das 5 da tarde. Parte fechada, por quê? Desde as 2, os dirigentes do Palmeiras já estavam, como você relatou, conversando com o técnico Marcelo Oliveira e também com os jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Inclusive o tio Rui Cristaldo falou sobre isso, dizendo que foi um apoio, um papo dizendo que todos estavam apoiando o técnico Marcelo Oliveira, mas os dirigentes querem resultado, não querem mais saber do futebol pobre, na opinião de alguns, que o Palmeiras vem apresentando no Campeonato Paulista e também, por que não, na Copa Libertadores da América. O treino de hoje, Marcelo lá estava no campo de futebol com os seus jogadores reservas e aqueles que atuaram por poucos minutos no jogo contra a Ferroviária. Os titulares ficaram apenas na academia, reservados, fazendo aquele famoso regenerativo, tratando também alguns que têm lesão, casos do Edu Dracena, do Cleiton Xavier, jogadores que em breve voltam à Sociedade Esportiva Palmeiras, e também o Lucas Barrios, atacante. Esses, claro, não treinaram, só ficaram fazendo um trabalho diferente. Mas é exatamente isso, Elia Júnior. O Palmeiras precisa de resultados. O Palmeiras tem Copa Libertadores da América na quinta-feira, vai enfrentar a equipe do Rosário Central, tem que fazer o resultado, não só pela classificação, não só pela pontuação, mas pelo futebol. São mais de 32 mil ingressos já comercializados para esse jogo.
A torcida vai apoiar o Palmeiras, vai estar com o time desde o primeiro minuto de jogo. Hoje foi um bom exemplo disso. O Marcelo sente uma pressão muito grande, sente que realmente tem apoio de jogadores, mas o resultado precisa aparecer, Lia. Tá falado então, são as informações para você do Fernando Camargo, às 21 horas e mais 30 minutos. Boa noite, Fernando. Valeu, Elia, grande abraço a você, grande abraço aos amigos da Rádio Bandeirantes. 21 horas e mais 30 minutos. Já já a gente arredonda onde poderá chegar esse Palmeiras. Daqui a pouquinho tem Corinthians pra você. Tite completa 100 jogos comandando o Corinthians. Daqui a pouquinho no São Paulo, a Taíde Gil Guerreiro fala só pra você. Esporte em debate. Estradas no verão. 21 horas e mais 34 minutos. Você está com o Esporte em Debate, que neste momento abre espaço para o Boletim das Estradas. Seja muito bem-vindo, meu caro Chico Prado, boa noite. Boa noite, Elia, seja bem-vindo também, prazer estar com você aqui na Rádio Bandeirantes para informar o seguinte: lá na Rio Santos, ao longo de todo o dia, nós informamos uma queda de barreira que prejudicava o trânsito ali no sentido de Boiçucanga, na altura do 162. Ontem ocorreu uma queda de barreira, o acostamento permanece sinalizado. Tem uma informação agora de que o DER está finalizando o trabalho de limpeza por ali. A pista acaba de ser liberada, mas ainda há essa sinalização no acostamento. É bom o motorista permanecer atento ali naquele trecho. E na rodovia dos Tamoios, em direção ao litoral, no quilômetro 52, região de Paraibuna, pista sul bloqueada devido à queda de barreira. Pista sentido São José dos Campos funciona em mão dupla. Meu caro Chico, é sempre bom tê-lo aqui, até porque conheço muito bem aquela região do litoral norte de São Paulo, tem uma casa ali na Barra do Saí, e aquela rodovia, aquela pista é bem complicada em duas mãos, muito complicada. Quando tem queda de barreira, um verdadeiro Deus nos acuda, e choveu 335 milímetros em 2 dias ali no litoral norte de São Paulo. O estrago realmente é grande, mas fico feliz que a estrada tenha sido liberada, viu, Chico? É isso aí, o fim de semana foi bem difícil naquela região. A situação agora está melhor e a gente está de olho. Nós estamos de olho, a Rádio Bandeirantes informa. Vamos a mais um giro de informações esportivas só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. 21 horas e mais 36 minutos. Alô, meu caro João Paulo Capelanes, a você. Elia Júnior, mais uma vez aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes para tratarmos os 4 grandes de São Paulo. Começando com o Corinthians, meia Rodriguinho critica a pontaria do Corinthians nos últimos jogos e diz que as finalizações precisam ser mais precisas para assim as vitórias virem com mais facilidade para o timão, principalmente no jogo desta quarta-feira contra o Independiente de Santa Fé pela Copa Libertadores da América. No Palmeiras, que se prepara na academia de futebol com novidade. Cleiton Xavier, após 45 dias inativo, voltou a ter contato com a bola e o técnico Marcelo Oliveira precisa de um resultado positivo contra a equipe do Rosário Central na próxima quinta-feira, para aí sim resistir à pressão e continuar no comando técnico do Verdão. O São Paulo, o técnico Edgardo Balsa, vai mudar mais uma vez a equipe para enfrentar o Mojimirim nesta terça-feira. Lugano está fora e o atacante Centurion, muito criticado pela torcida, volta a ter uma oportunidade entre os 11 titulares. E o Santos, para finalizar, a equipe da Vila Belmiro mantém o zagueiro Gustavo Henrique, jovem promessa do Peixe, até 2020 no elenco. Ricardo Oliveira, mesmo na folga dos jogadores, compareceu ao CT Rei Pelé para tratar do joelho direito, visando estar apto para o clássico contra o Corinthians no próximo domingo, Elia. São as informações para você, não só do Departamento de Jornalismo da Rádio Bandeirantes, como também o nosso giro de informações. Nós continuamos por aqui às 21 horas e mais 37 minutos. Você é meu ouvinte de honra, você é a minha companhia nesta noite de segunda-feira, só aqui no Esporte em Debate. O amor é um rio onde as águas de 2 ribeirinhos acabam se misturando, acabam se confundindo, mas no final, aquele que é verdadeiro é o que prevalece. Esporte em Debate. Esporte em Debate, com Elia Júnior.
o chute, virou na grande área, tentou o toque, o zagueiro, bola passa por todo mundo, voltou com Giovanni Augusto, tentou o passe, ganha escanteio. Toca na bola, afasta o perigo de qualquer bandeira, vem pra tirar dali. Escanteio cobrado rapidamente pra Wendel, dominou, puxou, perna esquerda, boa finta, levou pra linha de fundo, cruzou, segunda trave, Danilo subiu, falhou, tentou, Rodriguinho, bateu! Narração vibrante para você de Ulisses Costa desse Corinthians 1, Oeste 0. Rodriguinho aos 45 do segundo tempo, mostrando aquilo que eu tenho te dito e que eu gosto sempre de tentar fazer um contraponto, e eu não tenho a menor pretensão de tentar ser o dono da verdade. Aliás, eu adorei poder apresentar esse programa e estou muito feliz de encarar essa empreitada, até porque a coisa que eu verdadeiramente acredito na vida é opinião contrária. Eu tô com o Nelson Rodrigues, que costumava dizer que a unanimidade é burra, né? Então, não existem verdades e nem mentiras absolutas. Eu acho bem interessante que a gente possa ter opiniões contrárias às nossas. Ninguém é dono da verdade. Eu tenho até colocado com muita veemência essa minha posição a respeito do Palmeiras, mas ela é uma posição apenas minha, uma posição com as minhas convicções, e eu não quero em nenhum momento que nem o torcedor do Palmeiras, nem a diretoria do Palmeiras, nem a comissão técnica do Palmeiras, nem os torcedores das outras equipes entendam isso como uma verdade absoluta. Esta, por acaso, é a minha opinião e que pode ser mudada. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro e nunca a terei. Se amanhã eu entender que o Palmeiras encontrou o caminho, se amanhã eu entender que o Palmeiras passou a jogar um futebol competitivo, um futebol estruturado, que a equipe está bem posicionada no campo, eu terei o maior prazer em modificar a minha opinião. Aliás, esta é a minha ideia, esse é o meu anseio, poder sempre mudar de opinião, porque o futebol é mutante. No Corinthians, pouco se muda, porque o Tite tem um formato, o Tite tem uma estrutura que ele conseguiu colocar nesse time do Corinthians, que mesmo que você perca peças de qualidade, esse time continua a ser competitivo, esse time continua a jogar, esse time continua a ser eficiente. Rodriguinho, você pede passagem e fala por aqui. Sim, realmente não importa o tempo, né? O importante é que a gente está conseguindo os resultados, independente se é no último minuto ou não. A gente é bem consciente, o Tite sempre fala pra gente manter a concentração até o final do jogo, né? Não deixar cair, independente se esteja ganhando, perdendo ou empatando, porque a qualquer momento pode aparecer um lance que defina a partida, né? Dessa vez foi de novo, mas a gente espera poder melhorar, né? Principalmente as finalizações, acertar mais o gol, que é pra gente não sofrer tanto. A gente vai ter uma reunião ali antes para ver como a equipe deles joga, mas eu espero que vai ser um jogo mais ou menos dessa forma mesmo, né? A equipe deles tentando marcar forte e explorar o contra-ataque. Temos que estar atentos para não poder dar essa condição a eles de nos surpreender, atacar sempre marcando e tentar rodar bem a bola para que a gente possa criar os espaços. 21 horas e mais 45 minutos, sinal sonoro da Rádio Bandeirantes para você no Esporte em Debate nesta segunda-feira. Começando esta semana, sabe que eu estava lendo, começando o programa no dia 29 de fevereiro. Você sabia que existem algumas coisas bem interessantes a respeito do dia 29 de fevereiro? Por exemplo, esse é o único dia que na Irlanda as mulheres podem pedir os maridos ou os namorados, se vocês preferirem, em casamento. Ou seja, se você não é irlandesa, você não precisa esperar o dia 29 de fevereiro para pedir o namorado em casamento. Aliás, aqui no Brasil, pelo andar da carruagem, a ordem é não escolher o dia, e sim tentar escolher o bom partido. Nem sempre eles estão muito livres, leves e soltos por aqui. Nós não queremos deixar escapar segredo nenhum para você. Tite completou 100 jogos comandando o Corinthians.
Guilherme, que fez grandes participações no Atlético Mineiro, ainda não se encontrou. A informação que eu tenho é de que não só o Tite como a comissão técnica pedem paciência à torcida. Tem consciência da qualidade do Guilherme. Um jogador que passou a fazer parte dos queridinhos desta comissão técnica é Bruno Henrique, que será titular, sim, do Corinthians nesta quarta-feira contra o Santa Fé na Arena do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Cássio treinou bem e voltará à equipe do Corinthians na meta titular para este grande jogo da Copa Libertadores de quarta-feira. E você é meu convidado de honra só aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 21 horas e mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 10. Nossa, o programa voou, hein? Espero que você esteja curtindo o nosso Esporte em Debate desta segunda-feira. Deixa eu matar saudades, vamos direto e reto ao Arquivo Vivo. Arquivo Vivo. Envolve o Peixinho, descarregou para Zequinha, recolhe o Pernambucano, para o outro Pernambucano que é Rinaldo. Rinaldo carregou, passou pela linha intermediária de Vila Belmiro, corre com ele Peixinho. Rinaldo desceu, bajetou, vai cruzar, cruzou para a boca do gol. Entrou, Mengalvo, bateu na bola, fechou o Ademar, vai recuperar, sobrou para Dudu, chutou, gol! Matando saudades de Olegário Tolói, matando saudades do grande e genial Fiore Giliotti para você, matando saudades, meu caro Bernardo Ramos, de um Palmeiras de academia que não volta mais, de um futebol qualificado, ajustado, cadenciado e extremamente eficiente. Que saudades! Mas também de um Palmeiras, Elia Júnior, que não faz muito tempo, faz pouco mais de 20 anos, que viveu uma fase estupenda em 1993, em 1994, em 1996 e em 1999, ganhando títulos em 99, 98, ganha a Copa do Brasil pela primeira vez, em 93, 94 com o Bicampeonato Paulista e o Bicampeonato Brasileiro, com um torneio Rio-São Paulo no meio. Um Palmeiras que viveu também anos de muita glória nos anos 90, né? Principalmente nesses 6 anos de 93 a 1999. E entendo as suas reclamações em relação ao Marcelo Oliveira. É fato que o Palmeiras não joga bem, é fato que o Palmeiras precisa mais do que nunca do seu torcedor no Allianz Parque na quinta-feira. Já foram vendidos quase 31 mil ingressos para essa partida. O torcedor estará lá, o torcedor fará barulho, mas é fato, sobretudo, que o Palmeiras joga muito mal nesse início de temporada. E eu não quero ser saudosista, e o meu ouvinte sabe bem do que estou falando, mas sinto muitas saudades de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. 3 jogos no Allianz Parque e nenhuma vitória. Será que esta vitória virá exatamente na quinta-feira contra o Rosário Central? Eis a questão. A sabedoria humana aprende muito quando você aprende em alguns momentos a saber calar-se. Rápido intervalo, logo depois dele vamos arrematar o Esporte em Debate para você. Arrematar este Corinthians que é impressionante. Já fez 6 gols depois dos 38 minutos do segundo tempo. Um Corinthians de um preparo físico encantador e diferente e que, com certeza, no frigir dos ovos, fará a diferença, não só nesse Campeonato Paulista, como também na Copa Libertadores da América. Deste Corinthians de Bruno Henrique, titular absoluto e provável futuro capitão deste time comandado pelo Tite. Cássio volta ao time exatamente na partida desta quarta-feira. No São Paulo, ai. Paulo Henrique Ganso foi meu convidado de honra de hoje. Com muita qualidade, com muita categoria, o maestro do São Paulo espera numa vitória amanhã contra o time do Mojimirim. Aliás, Ganso foi muito inteligente quando disse: aprende-se muito mais na derrota do que na vitória. No Santos,
Ele, Dorival Júnior, foi o meu convidado de honra de hoje. E Dorival, é claro, confirmou. Não resta dúvida, Ricardo Oliveira perdeu um pouco a concentração depois da proposta chinesa. Tudo isso e muito mais só pra você logo depois do intervalo. Até já. Correu, bateu, espalma e depois vai fazer nova defesa. Cruzou na boca do gol, toque de cabeça, tá na trave, vai embora o toque de cabeça. Esporte em debate. – 21 horas e mais 51 minutos. A memória pede passagem. Memória do Esporte. João Paulo Capelanes. Há exatamente 3 dias, em 26 de fevereiro de 1966, São Paulo e Santos, jogando pelo torneio Rio-São Paulo, protagonizaram no Pacaembu um dos mais emocionantes clássicos entre os dois rivais. Era uma época em que o Santos tinha um esquadrão difícil de ser batido e logo aos 10 minutos, o centroavante Toninho abria a contagem para o alvinegro praiano, dando a impressão de que era o início de mais uma goleada. Puro engano. Ainda na primeira etapa, o São Paulo empatou com o Benê e depois Valdir ampliou por o São Paulo e por fim o tricolor fez o terceiro com o Fefeu. O Santos ainda diminuiu com o Toninho, mas ficou nisso. São Paulo 3, Santos 2, jogo apitado por Anacleto, Valucci e Pietrobon. Fiore Gigliotti narrou o primeiro gol do São Paulo marcado por Benê naquele distante 26 de fevereiro de 1966, desta maneira. Outra vez carrega o alvinegro de Vila Belmiro com o Abelo tentando inutilmente passar por o Celso. O zagueiro do São Paulo rouba a bola, dá na ponta direita a Paraná. Paraná retarda então para Fefeu. Fefeu dá bem o bonito a Benê. Benê carregou, rolou para Prado. Ele fica parado demais esperando a bola. Intercepta o Berdan, recupera a Fefeu. Fefeu carrega, ele joga bem o bonito. Entrega certo na direita Prado. Prado recebeu, vai cruzar, cruzou. Na esquerda para Carlos Alberto furar na tentativa de cabeçada. A bola sobrou para Valdir. Entra a bola. Somando todos os torneios, São Paulo e Santos já se enfrentaram 284 vezes, com 119 vitórias do São Paulo, 99 do Santos e foram 66 empates, Elian. Maravilha, com direito a muito debate, com direito à sua companhia, com direito à sua enorme audiência. Muito obrigado, Capelanes, um abraço. Elian, até a próxima, um abraço pra você. Muito obrigado, meu caro Bernardo Ramos, é sempre um prazer tê-lo a bordo. Um abraço. Legal, muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal de Amanhã com Cristiano Panvec, só pra você aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, fiquem com Deus e boa sorte. Termina aqui Esporte em Debate. Rádio Bandeirantes.